Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus esteja convosco. Amém. Amém. Fala para o seu irmão, a paz do Senhor, irmão. Amém. Só para os crentes agora. A paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A gente esquece que é crente, né? A gente fica muito moderno, não é isso? Não é? Precisamos voltar às origens. Amém. Amém. Aleluia. Diga o fraco, eu sou forte, a Bíblia diz, né? E diga o crente, eu sou crente, né? Você é crente? Não, você é crente, né? Responde, né? Glória a Deus. Que bom estarmos juntos essa manhã na presença de Deus. Tempo especial também nós tivemos na sala de oração, muito especial. E eu quero reiterar, se você pode vir, venha, né? A partir das 8, o pastor Davi já está aqui lá orando, então venha para gastar tempo com Deus, amém? Eu vou dizer para você, quem chega para a sala de oração, tem espaço na rua reservado por Deus para você, amém? Hoje eu contei aqui, tinha espaço para uns 9 carros, não tinha, irmão Álvaro? 9 carros, né? Se for igual o meu HB20, seriam uns 12 carros, mais ou menos, né? Então venha, participe, deixa Deus falar com você. Bom, eu vou encerrar hoje essa jornada em Isaías 43. Eu comecei a falar, acredite ou não, 18 de junho, de maio, eu comecei a falar sobre Isaías 43, e esse mesmo texto. Então hoje, maio, junho, julho, agosto, são 3 meses aí falando sobre o mesmo texto, né? Mas eu não sei como é que tem tanto assunto, um versículo só, né? Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus se renova a cada manhã, né? E é importante esse contato com a palavra. A pastora falou sobre a leitura da palavra, como é gostoso ler o livro de Jó. A gente já leu o livro de Jó. Eu posso dizer para você que eu já li o livro de Jó, acho que pelo menos umas 40 vezes. Mas lendo agora novamente, ele está novo. E aí a gente vai lendo, quando a Bíblia é antiga, você vai lendo, aquela Bíblia você vai deixando para trás, porque ela vai acabando, você vai escrevendo, né? Agora, aí você começa com uma Bíblia nova, uma nova versão, fica mais, parece que você não leu nada ainda, não é gostoso isso, né? Então eu estou lendo como se fosse a primeira vez, e é muito bom. Quero falar para você o seguinte, que eu falei sobre Isaías 43, eu falei no último domingo, e eu tenho falado sobre isso. Eu falei sobre 3 marcas de Deus em Isaías 43. A primeira marca é que Ele controla a narrativa. Fala comigo, Deus controla a narrativa. Deus controla, Deus está no controle de todo o universo. A Bíblia fala que Ele não só criou, mas Ele sustenta todas as coisas. Eu acho uma coisa maluca isso. Sabia que se a Terra tivesse assim, 1 milímetro fora do lugar onde ela está, a Lua 1 milímetro fora, a Terra seria destruída. Então Deus controla todas as coisas. Não é possível que a Terra, os planetas, o homem tenha sido obra do acaso, né? Obra de uma explosão, né? Eu acho interessante isso. Nós estamos no século 21 e a gente quer dizer, e eu creio, que Deus criou os céus e a terra, Deus criou o homem, Deus que fez o céu e a terra. Eu também sei que é uma maluquice você pensar, meu Deus do céu, nós estamos aqui no planeta Terra, eu não sei vocês, mas tem gente que, eu nasci na roça, nasci no interior, e eu sei de gente que nasceu na roça onde eu nasci, viveu na roça e morreu lá e nunca foi para lugar nenhum. Né? Outros viveram dentro do estado aqui de São Paulo, nunca foram para lugar algum fora de São Paulo. Outros foram para outros países, já viajaram, foram para longe e tal. Mais longe que a gente conhece aqui no planeta, já é grande demais para nós. Eu fico pensando como é que pode, nós estamos na Via Láctea, não dá nem para sair da Via Láctea, a gente não tem tecnologia para isso. A próxima galáxia, né, que é Andrômeda, está a 2,5 milhões de anos-luz, viajando na velocidade da luz. A luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo. Fala comigo, impossível. Né? Mas eu quero dizer que o Deus que controla todas as coisas, Ele controla toda a narrativa da humanidade, Ele controla
tudo, Ele está controlando agora a terra, o universo, a nossa vida. Ele tem todo o poder. Ele fala que sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Esse é o nosso Deus. Ele fala que Ele realizou a purificação dos pecados e assentou-se à direita de Deus, vencedor, imbatível. Eu gosto do canto que nós cantamos hoje, Jeová Jireh, não é isso? Não perdeu nenhuma batalha. O Deus que não perde nenhuma batalha, eu tenho que ficar me segurando para não sair correndo e gritando, que eu sou pentecostal, o que eu vou fazer? Não é? Então, mas esse é o seu Deus, é o meu Deus, não perdeu nenhuma batalha, porque Ele controla todas as coisas. E é maravilhoso isso, né? É maravilhoso isso, né? Não interessa se as coisas vão bem, se as coisas vão mal, Deus está bem, né? Eu já falei para vocês esses dias, um tempo atrás, eu fui no encontro de pastores na Indonésia, do outro lado do planeta. Eu já tinha ido a Singapura, mas a Indonésia está um pouco mais longe que Singapura. Aí eu falei assim, a gente ia acompanhando no globo, conforme o avião ia indo. Aí, de repente, começa a escurecer no globo e as meninas e a Débora estavam na parte do dia e eu na parte da noite. Aí, uma hora, o globo mostra elas de um lado e eu do outro lado do mundo, assim. Não é uma coisa maluca, Gabi? Só que eu já estava no futuro. Fiquei chateado que eu envelheci um dia, né, Gabi? Eu já estava no futuro e elas estavam no passado ainda. Porque o tempo lá já chegou, não é isso? No Japão já é amanhã, né? Eu estava no futuro e elas no passado. A Gabi me mandou uma mensagem do passado para mim. Oi, pai, tudo bem? Como é que está aí no futuro? Eu falei, filha, eu tenho uma coisa para falar para você. Deus continua reinando no futuro. É maravilhoso. Então, Deus é o Deus de ontem, hoje e eternamente. Fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus é um Deus do passado, do presente, do futuro. Deus é um Deus de gerações. Então, Ele controla a narrativa. Ele controla a narrativa. É impressionante quando você começa a olhar isso e entender. Fala, Deus, que coisa mais maluca. Mas a gente faz parte de um projeto, de um todo. Nós somos uma pequena parte de tudo aquilo que Ele está fazendo. E aí eu também disse o seguinte, que Deus não só controla a narrativa, mas Deus, Ele é capaz de fazer, Ele tem todo o poder. Só Ele pode fazer, só Ele tem todo o poder. Só Ele é capaz de executar a sua palavra através dos tempos, das gerações, dos homens, da família. E eu fico pensando, meu Deus, às vezes a gente não crê, a gente não crê. Quando Jesus encontrou com o pai, e o menino sofria, e o menino tinha, o demônio possuía uma criança, e às vezes jogava ele no fogo, jogava ele na água, tentava matá-lo no fogo, afogado e tal, e tanta coisa. E ele chamou os discípulos não conseguiram expulsar o demônio do menino, né? Aí eu pergunto, o pai fala para Jesus, o senhor pode fazer alguma coisa, faça alguma coisa por mim. E Jesus fala para o pai assim, se você puder crer, né? O que ele falou? Tudo é possível que crer. Aí ele falou o quê? Ajuda-me na minha incredulidade. Às vezes a gente é humano, a gente não consegue crer, às vezes, completamente, porque a gente precisa da comunidade, precisa da igreja, do corpo de Cristo, que vai nos ajudar a crer juntos conosco. Às vezes nós precisamos esperar que essa fé, é engraçado, nós, cada um temos uma medida dessa fé, mas quando você está dentro do corpo de Cristo, Cristo está conosco, a medida completa está conosco. Se você está sozinho na sua casa, é uma pequena porção, é algo pequeno, mas se você está junto com o corpo, com a igreja, com a sua célula, a abundância de Deus está conosco. Por isso é importante, o Deus que pode fazer qualquer coisa, o Deus que pode fazer qualquer coisa. Aí você fala assim, mas eu não estou experimentando esse Deus que pode fazer qualquer coisa. Talvez porque você está só na sua coisa. Você precisa se conectar. Você precisa se conectar.
Amém? E nós aqui também, só que na nossa igreja e tal, isolados do que Deus está fazendo na terra, nós não podemos muita coisa, temos que nos conectar com o corpo de Cristo na terra. Amém? Então, por isso que a gente fala assim, por que será que a gente está conectado com o pastor Davi lá em Londrina? Por que será que nós estamos conectados com a Nova Aliança lá em Londrina? Por que será que a Nova Aliança lá em Londrina está conectada com o M5 no mundo inteiro, do Ministério de Pastores no mundo inteiro? Porque nós não podemos andar sozinhos. Quando nós estamos no corpo de Cristo, da fé. Ontem nós tivemos uma reunião de liderança aqui, começamos às 4 da tarde, terminamos às 19, não foi? Foi bom, quase nem demorou, né? Mas eu acho que o mais gostoso para mim na reunião foi me conectar com os irmãos. De ver o que Deus estava falando com eles, de ver o que Deus estava ministrando, de ver que Deus, o que fala com eles serve para mim. Nós precisamos estar conectados. É isso que vai liberar o Deus do impossível para fazer. Amém? Fala comigo, o Deus que controla a narrativa. O Deus que faz o impossível. E aí eu quero falar para você hoje, o Deus que nunca desiste. Amém? O Deus que nunca desiste. Bom, tem uma coisa que eu não sei você, assim, mas, gente, homem é um negócio estranho, rapaz. Homem tem um defeito que chama procrastinação. O que é procrastinação? Hein? Deixar para depois, empurrar com a barriga. Se for como eu, pode empurrar bastante coisa. Se for como o irmão Silvio, não pode empurrar muito não, porque não tem barriga. É difícil, né, irmão? Uns têm e outros não têm, aí é problema seu. Irmão Raimundo também, olha que coisa feia, sem barriga. Fala comigo, uns têm e outros não têm. Problema de quem não tem. Então, o homem tem um negócio de procrastinação, empurra com a barriga, transfere o problema, transfere a responsabilidade. Começa uma coisa e desiste. Quantos de nós, homens, começou uma coisa e desistiu? Quantos já foi na casa de material de construção, comprou tudo e nunca usou? Está lá no papel. Mas eu não sei, a cabeça do homem é assim, né? Tirando o pastor Sérgio, né, e o irmão Rubens, o resto é tudo assim. É tudo assim, não é? Eu estou lá com um monte de coisa, mas não consigo trocar uma torneira. Tem que chamar o meu pai de 84 anos para trocar a torneira. Eu não troquei, mas fiquei lá, ajoelhei com ele, eu orei, eu profetizei, expulsei o demônio da torneira que manifestava e tal. Você foi lá, ela está amarradinha lá assim, ó. Cada um faz aquilo que foi chamado para fazer, não é? Então, mas tem uma coisa, né? A Bíblia fala que Deus não é como o homem. Deus não é como o filho do homem. Ele não se esquece. Prometendo, ele não vai cumprir. Fala que ele não somente não se esquece, mas ele não dorme e não cochila. A Bíblia fala assim, o guarda de Israel não dorme e não cochila. Eu não sei vocês que já trabalhou à noite, eu já trabalhei. Uma hora da noite parece que, né? Que o inferno se levanta. Né? As pálpebras começam a pesar 1 tonelada cada uma, assim, ó. Primeiro você começa assim, ó. Fecha uma, levanta, fecha a outra, depois, tum. A gente, quando está na vigília, começa assim, né?
Tudo bem que na última vigília eu não tive sono, né? Então, Deus vai fazer grandes coisas nessa próxima vigília. Eu já tenho até um tema, nem conversei com os pastores, mas eu acho que o tema é esse, é a noite dos desesperados. Se você está desesperado por Deus, você deve vir. Amém? Fala para o seu irmão, não perca a noite dos desesperados. Eu não vou nem botar uma faixa aí na igreja, senão não vai ter lugar. Mas Deus é o Deus que não esquece, que Ele prometeu, Ele vai cumprir. É o Deus que não desiste. É isso que a gente vê em Isaías 43. Se você for ler, quando eu fui salvo com 10 anos de idade, o texto que a gente mais gostava é Isaías 43, né? Se passares pelas águas, elas não te submergirão. Se passares pelo fogo, eles não te queimarão, não é isso? Então a gente amava esse texto, declarava esse texto, que fala que deu o Egito por seu resgate, Etiópia e tal, oh Deus, amava esse texto, porque é um Deus que vai nos buscar aonde quer que nós estejamos. E aí eu quero ler o nosso texto em Isaías 43, 16, 17. Vamos ler junto comigo? Esqueçam tudo isso. Não é nada comparado ao que vou fazer, pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei, não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto, farei rios na terra seca. Há dois verbos principais aqui nesses dois versículos. E o primeiro verbo começa esqueçam. Esquecer, fala comigo, esquecer. Esquecer. E no segundo verso fala, vejam, né? Já comecei. Fala comigo, já comecei. Então, é interessante, para você ver o que Deus já começou, você precisa esquecer. Esquecer. Eu não sei você, tem muita coisa na vida que eu gostaria de esquecer. Muita coisa que eu gostaria de esquecer. Mas Deus não me permite esquecê-las. Né? É engraçado, a gente, às vezes, vive situações, vive momentos da vida, que fala, eu gostaria de esquecer tal coisa me aconteceu. Quando a gente fala de esquecer, a gente fala de coisas não tão boas que ocorreram conosco, com a nossa vida. Mas quando Deus está falando aqui, esqueçam o que eu já fiz. Mas o que é isso? O que é que ele esqueceu? O que ele já fez? O que é que ele quer e espera que nós dois esqueçamos, que nós todos aqui esqueçamos? Aí ele vai falar que ele tirou o povo, se você for ler os versículos anteriores, que ele tirou o povo do Egito, que ele fez milagres, que ele colocou o exército, fez o povo passar a terra seca, pé enxuto, terra limpa no meio do mar, e que ele derrotou a maior potência bélica daquele momento, ele derrotou dentro do mar. Eu fico pensando assim, hoje a natureza, os homens, os governantes das nações, os presidentes, com seus exércitos, sua tecnologia, eles acham que são grande coisa, sim ou não? Temos os drones, temos os nossos mísseis teleguiados, temos não sei o quê e tal, e temos milhares de soldados, milhares e milhares e milhares, temos submarinos atômicos e tal, e temos inteligência artificial, blá, 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 blá. Quer dizer nada. Deus manda um vento, derruba o avião deles. Sim ou não? O submarino atômico está lá no mar. Deus pode abrir a terra, subir um fogo, acabar o submarino. Ele tem inteligência artificial, né? Mas há uma inteligência sobrenatural que pode fazer qualquer coisa, que pode fazer tudo.
Então, quando eu penso que Deus governa as nações, eu perfeitamente entendo. Olha só que coisa, o exército mais poderoso da época, com carros, com cavalos, cavaleiros, com soldados, com estratégia, com tudo, foi destruído pela força da natureza. O que matou o exército? Água, fala comigo, água. 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 É o Deus que pode fazer qualquer coisa. É o Deus que pode fazer. Quando ele fala assim, isso é maravilhoso, mas ele pega e fala assim, esqueçam do que passou. Esqueçam. Não olha para aquilo que eu fiz. Porque tudo que eu vou fazer agora não é nada comparado com o que eu já fiz no passado. É muito melhor. É muito maior. É surpreendente. É surpreendente. Eu fico pensando e vejo, a gente tem uma nostalgia de olhar para o passado. Quando eu era jovem, jovem não faz muito tempo, que eu ainda sou jovem, mas quando eu era criança já faz bastante tempo, isso é verdade. A gente orava nos montes, ia orar nos montes, e os gravetos acendiam todos, as folhas, o tronco da árvore, é uma coisa maluca, né? Dente de ouro, via tanta coisa parecia no nosso meio, é aquela coisa louca. E às vezes eu olho, Deus, eu queria tanto que o Senhor voltasse a fazer. Né? Mas Ele está falando para mim e para você, ok, foi maravilhoso, mas o que Ele tem para fazer agora é muito maior e muito melhor. Quando a gente vê um Deus que não se esquece de nós, que tem uma aliança, nós podemos confiar. Se você já viveu alguma coisa boa, Ele quer que você viva algo muito melhor do que isso. Você sempre tem que esperar pelo melhor, você tem que desejar o melhor, esperar pelo melhor. Isaías 43:16, ele falou o seguinte: eu sou o Senhor que abriu uma passagem no meio das águas, um caminho seco pelo mar. Chamei o exército poderoso do Egito com seus carros e cavalos. Eu submergi nas ondas e eles se afogaram. A sua vida se apagou como um pavio fumegante. Eu sou o Deus que posso fazer coisas espetaculares. Então, nós temos um lema lá em casa: espere sempre pelo melhor. Amém? Porque o melhor ainda está por vir. Porque Ele é capaz de fazer o melhor. Outra coisa que eu falava, Deus, não é possível. Eu queria tanto ter nascido na época de Jesus, ver os milagres, ver Jesus andando. Eu certamente ia seguir. Eu estou falando, né? Eu ia ser um dos discípulos, né? Dos 12 eu não sei, porque Ele escolhia, mas dos 70 eu ia me jogar lá. Deus, e a igreja de Atos, ver Paulo, escutar Paulo falando. Eu agora estou ouvindo uma música, essa minha semana, o meu playlist foi o Barnabé. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor, fervor e fé, homem de Deus. Fala, quando a igreja se espalhou por todo o canto que havia, providência assim da mão de Deus chegou a Antioquia, precisando de um pastor de homens, mesmo de um pastor de almas, foram procurar aquele. E quem se qualificou? Era seu nome Barnabé, natural de Chipre. Então essa é a minha, quando eu ligo no carro, quando eu chego no carro, já aparece na tela. Então ninguém reclama. Vai falar, meu pai hoje está assim, meu pai hoje está indo para esse lado assim, né? Já decorou, Gabi? Aí eu toco tem um acordeon, tem uma como é que chama aquela viola e tudo. Aí eu pedi para a Renata ensaiar essa canção Jeová Jireh, né, Renata? Então a Renata ficou um pouco nervosa.
Aí eu já cheguei hoje e falei para o irmão Ney, a meu playlist é esse, sua batata está assando, prepara o acordeão. Já mandei no WhatsApp dele já. Sua batata está assando. Eu quero dizer para você o seguinte, que Deus é o Deus que pode fazer mais do que nós vimos na igreja de Atos. Porque Ele fala que vem buscar uma igreja sem mancha, sem ruga, sem máculas. Se a igreja de Atos tivesse sido perfeita, tinha sido arrebatada. E Deus tinha concluído tudo que tivesse que concluir. Mas Deus tinha um plano e um propósito para mim e para você. Para incluir a mim e a você. Então, quando eu olho para trás, eu não olho mais com nostalgia, eu não olho mais com pesar, eu olho e falo, Deus, obrigado pelo que o Senhor fez no passado, mas eu creio que nós viveremos algo sobrenatural que ninguém jamais viveu. Ele falou, o que eu vou fazer é nada comparado àquilo que eu já fiz. Não há comparação, é novo, é especial. Eu acho que você e eu vivemos muitas coisas especiais, mas o que Ele vai fazer não tem nada comparado com aquilo que Ele planejou para nós. Não tem nada que você pode imaginar, não tem um padrão. Porque Deus é um Deus de coisas sobrenaturais. Aí eu quero dizer para você o seguinte, qual é a palavra de Deus para você e para mim? Sonhe. David Young Cho falava que a linguagem do Espírito Santo são sonhos. Sonhe. Sonhe. Porque Deus vai colocar aquilo que Ele quer fazer com você e comigo dentro do nosso coração. E a primeira coisa, eu não sei, quando o diabo quer pegar a gente, destruir a gente, ele acaba com a nossa capacidade de sonhar. Você não sonha mais, você não tem esperança, você não planeja mais, você não... Eu não sei... Minha mãe falava assim, o povo da roça fala assim, né? Quando você está dando risada demais. Que isso, você parece um bobo alegre. Né? Eu prefiro ser um bobo alegre do que um bobo triste. Não é? Bobo alegre que o bobo triste. A Gabi falou, nós vimos comentando, falou assim, a gente conversa muito lá em casa. Então, eu falo assim, gente, a gente é que escolhe os que as pessoas vão falar para... a gente é que escolhe como a gente vai receber as coisas que as pessoas falam conosco. Né? É a gente que escolhe. Né? É a gente que discerne. E a gente fala, Deus, eu sei que o Senhor tem algo para fazer comigo. Eu sei que o Senhor vai fazer algo sobrenatural. Eu vou experimentar isso, eu vou viver isso, eu vou sonhar isso. Efésios 3, 20 e 21 fala o seguinte, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Deus é um Deus que fez muita coisa no passado, mas é um Deus que vai fazer agora, nessa geração, para todos sempre. Amém! Eu não posso me acostumar com uma vida de miséria, de migalha espiritual, porque há uma promessa para essa geração, há algo para esse povo, e eu quero viver tudo que que Deus tem para eu viver. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus. Por quê, gente? Porque quando Deus faz, quando Deus liberta alguém, quando alguém converte, quando alguém é curado, quando um milagre sobrenatural, lógico que milagre é sobrenatural, mas quando algo sobrenatural acontece, Ele é glorificado. Ele é glorificado. Às vezes nós temos que esquecer, parar de olhar com nostalgia, olhar com gratidão e falar, Deus, obrigado, mas eu quero mais. Amém? Eu acho que tem que ser assim. Você está orando, você está diante de Deus, espiritualmente, orando lá no céu, porque Deus fala que você está sentado com Cristo nas regiões celestiais, onde Ele está, você está dentro de Cristo. Aí você começa a orar lá, aí vem os anjos, e lá vem aquele pidão. É assim que fala lá na roça. E lá vem aquela pidona. O que é isso? Pede. Sim ou não? Mas o que ele falou? Pedi? Batei?
Amém? Sim ou não? Qual que é a história do Bartimeu? Está lá junto com o povo. Jesus está passando, a multidão passando e tal, e a multidão, quando fala multidão, gente, não são 200 pessoas. São 500, é uma multidão, milhares de pessoas. Ele alimentou 5.000 homens, fora criança, mulher. 5.000, era uma multidão. E quem é que recebeu dos 5.000? Só um, Bartimeu, que gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. Ele não estava nem em pé, assentado no chão, à margem, marginalizado, coberto com a capa, sujo, fedido. Todo mundo, ele, se olhasse, ninguém via ele, porque ele estava sentado no chão. Mas ele pediu, ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém? Fala comigo, nós precisamos pedir por algo novo que Ele vai fazer. Então, eu acho que quando a gente olha e vê que é um Deus que fala para você, não fica marcado no passado. Nós precisamos orar e crer que Deus quer fazer coisas grandes e sobrenaturais conosco. Eu não estou falando de você abandonar os fundamentos da palavra de Deus, pelo contrário. Mas eu estou falando para você abandonar crenças que estão na sua cabeça, que te limitam, que não foi Deus que colocou para você. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Dá um medo de falar, não parece que é um orgulho? Isso é a sua religiosidade gritando dentro de você. Cala a boca dela. Mas você tem o que a Bíblia diz que você tem. Porque você é o que a Bíblia diz que você é. Amém? Ah, não, eu só aceito algumas coisas. Eu sou salvo, ok. É, só isso, né? Eu sou isso? Não. A Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou. Nós precisamos abrir o nosso coração para que isso nos alcance. Precisamos ler a palavra de Deus para que isso nos alcance. Então, vamos falar comigo. O Deus que não esquece. Amém? Quem aqui já teve um encontro com esse Deus? Eu já tive. Amém? Ele falou com você. Ele ministrou o seu coração. Então, você precisa voltar para esse lugar aonde Ele falou com você. E daí para frente. Aí eu falei assim, eu fiquei pensando, o Deus que controla tudo, o Deus que tudo pode. Em Isaías 64, versículo 8, fala o seguinte: apesar de tudo, ó Senhor, apesar de tudo, ó Senhor, és nosso Pai. Amém? Fala comigo, Deus é nosso Pai. Somos o barro e tu és o oleiro, somos todos formados por tua mão. Então, o Deus que pode tudo, o Deus que executou tudo, o Deus que tem controla a narrativa, é o Deus que fez você e a mim, a nós, nos fez a nós por um propósito, é o nosso Deus e o nosso Pai. Eu gosto quando Jesus ressuscita. Ele está no jardim e Maria Madalena vai encostar nele e ele fala, não me toque, né? Porque eu ainda não subi ao Pai. Vai e diga aos seus irmãos que eu subo para o meu Deus e o vosso Deus, meu Pai e o vosso Pai. Os discípulos pediram a Deus, a Jesus, para ensiná-los como orar e Jesus falou, a oração que ele ensinou era Pai nosso, que estás nos céus. Amém? Fala comigo, Pai nosso. Ele não falou assim, Pai meu, Pai nosso. Né? Quando ele vai ressuscitar, ele fala, diz que eu subo para o nosso Pai, nosso Deus. É o Deus que se manifesta na comunidade. É o Deus que se manifesta no corpo. É o Deus que se manifesta dentro da igreja.
É o Deus que se manifesta na coletividade. Esse é o Deus, não é o Deus egoísta, individualista, que eu posso viver sozinho. Se eu quer experimentar esse Deus na totalidade, eu tenho que estar inserido na comunidade. Eu tenho que estar inserido na comunidade. Esse é o Deus que nos ama, porque nos fez. Mas o nosso Deus é um Deus sobrenatural. Isaías 64, no versículo 4, que ele diz, ele fala o seguinte, porque desde o começo, nenhum ouvido ouviu, nenhum olho viu um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor daqueles que esperam por ele. Amém? Fala comigo. Isso só pode ser amor. Diz que Deus trabalha para alguém, um povo que espera por ele. Por ele. E é interessante, se você for ler o texto, esse texto fala assim, que ele fala, quando tu descias do céu, fazia ferver a água, e seu poder, a sua misericórdia e tal. Ele fala, o Deus que trabalha a favor de nós. Nós lemos isso, o Deus que supre os seus amados enquanto eles dormem. Fala assim, o Deus nos supre enquanto dormimos, não enquanto cochilamos. A gente tem que se entregar por inteiro. Quando nós descansarmos, Ele vai fazer. Mas eu não acho que a gente não tem como descansar enquanto a gente não consegue olhar para Deus e ver a sua grandeza, ver o seu tamanho, ver a sua infinitude. Precisamos olhar para Ele. Precisamos olhar para Ele. Amém? E olha que coisa interessante, Davi fala o seguinte, 2 Samuel 7, 18, e depois vamos ler o 20 a 22, fala o seguinte, então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse, quem sou eu, Senhor Deus? E quem é a minha casa, para que tenhas me trazido até aqui? Olha que coisa maravilhosa, gente. Amém? Vamos ler de novo? Põe lá, esse primeiro versículo. Vamos ler juntos? Então, entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse, quem sou eu, Senhor Deus? E qual a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? Gente, isto aqui é o resultado de quem se apresenta diante de Deus. A gente tem um conceito errado. Eu vou me apresentar diante de Deus, vou sair de lá forte, que nem um Sansão. Cheguei lá, rapaz, eu fui orar agora, fui dar uma vigília ali, descobri que eu sou poderoso. Agora eu estou orando por todo mundo, não preciso de ninguém, vivo sozinho e tal, né? Sim ou não? Eu falei um dia aqui, a gente conversando em casa, a Débora falou, mas o que é isso? Eu falei, essa é verdade. A oração não nos torna mais divinos, ela nos torna mais humanos. Mais humanos. Quando ele chega diante de Deus, ele vê a grandeza de Deus, ele fala, quem sou eu? Sentiu pequeno, minúsculo. Se o nosso tempo de oração não nos torna mais sensíveis, não nos torna menores, não nos torna minúsculos, então ela está diminuindo a Deus, fazendo Deus nosso servo. E é o contrário. Quando eu li esse texto, Deus, nós vamos entrar diante de Deus e vermos a nossa pequenez, a nossa miséria. Eu não sei se talvez você ache que você é grande. Eu sei que eu não sou grande, porque se Deus não fizer nada, não acontece nada. Nada, nós somos nada. Ele é grande. Vamos ler de novo? Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse, quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? Quem ficou arrepiado como eu, fala, glória a Deus. Eu li a Bíblia e fui ficando arrepiado também.
ele se apresentou perante Deus. Perante Deus. Amém? E aí diz o seguinte: que mais ainda te poderá dizer, Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Deus. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, dando a conhecer o teu servo. Portanto, grandíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós temos ouvido. Quando ele olha, ele vê que o amor de Deus para com ele. Ele fala, só poderia ter sido Deus. Isso, ao invés de envaidecê-lo, ao invés de torná-lo orgulhoso, isso traz para ele um senso de humanidade, de pequenez, de gratidão. E isso faz com que ele devolva a Deus a glória que é de Deus. Amém? Fala comigo, Deus eterno, que não se esquece, sabe do que nós somos feitos e nos ama. Eu falei para vocês, eu estava orando esse dia, eu falei, Deus, tem misericórdia, lembra que eu tenho dado de validade, lembra que eu sou feito de barro, por favor, eu preciso de Ti, preciso de Ti. Então eu fico pensando, o que será que Deus quer que você... Eu falei de dois verbos, primeiro esquecer, né? Então, o que será que, agora o segundo, o que será que é enxergar? O que é que Deus quer que você enxergue? Quando Ele tirou uma nação inteira do Egito, mais de 2 milhões de pessoas, tem gente que fala que talvez, de repente, até 5 milhões, eu não sei. Mas o Deus que faz o milagre que Ele fez, coisas grandiosas, guiou esse povo no deserto. Deus continua a guiar o seu povo. O desejo de Deus era levar o povo para o deserto, para chegar na terra prometida, para ser o Deus e o rei desse povo. Era o que Deus queria fazer. Agora, quando a gente olha para cá, na era pós-moderna, na era da inteligência artificial, na era do tudo instantâneo, na era das tecnologias e tal, onde os relacionamentos são fluidos, onde nada é definitivo, onde tudo é relativo e tal. A gente não vive numa bruma, né? numa neblina e tal. Tudo é indefinido. E o que precisa é você estar feliz, não é, Gá? Não é? Nem que seja pisando na cabeça do outro, mas você está feliz. É isso que a gente está escutando. É isso que nós estamos vendo. Será que Deus ainda tem um povo? Será que Deus ainda quer agir através de um povo? Será que Deus ainda quer fazer um povo viver grandes coisas, passar pelo meio do deserto? Será que Deus ainda quer que o seu nome seja engrandecido? Salmo 100, no versículo 3, fala o seguinte: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele nós somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Amém? Fala comigo, nós somos povo de Deus. Fala, Deus ainda tem um povo nessa terra. Nós somos o povo de Deus. Nós estragamos tudo, nós chamamos o povo de Deus de religião agora. Cada um tem sua religião, mas Deus quer um povo. Deus quer um povo. Você é povo de Deus, eu sou povo de Deus, nós somos povo de Deus. Salmo 79, versículo 13, fala o seguinte, vamos ler juntos? Quanto a nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças, de geração em geração proclamaremos os teus louvores. Fala comigo, Deus tem um povo, de geração em geração. Mesmo a nossa geração, pós-moderna, Deus tem um povo. E se Deus permitir, se ainda tiver viagem, como tinha a Enterprise, viagem velocidade de dobra, pum, chegar em outra galáxia a 2 milhões de anos-luz e tal, não é isso? Se Deus permitir ainda a gente botar o dedo numa máquina e falar assim, milkshake, saiu o milkshake, ok, né? Sim ou não? A minha máquina ia ser feijoada, frango assado, né?
torta, pastel, né? Não é isso? Não interessa que tecnologia seja, se entrar numa máquina e saber todas as doenças e curar tudo. Não interessa, quer dizer que Deus ainda estará procurando por um povo de geração em geração que quer viver algo especial com Ele. Amém? É maravilhoso saber disso. Que você faz parte desse povo. É mais do que uma religião, é mais do que uma filosofia, é um estilo de vida, ser o povo de Deus na terra. Alvo do amor de Deus, da graça, dos dons, dos milagres, dos sinais. Em 1 Pedro 2, 9 e 10 fala isso. Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Gente, por que você é povo de Deus? Porque eu sou povo de Deus. Porque você tem um chamado. Amém? Amém? Anunciar às nações a grandeza de Deus. Ah, não, eu sou crente, agora eu tenho a minha religião. É isso? Né? Agora eu sigo a lei dos crentes, Fábio. Olha o tamanho da minha Bíblia. Tenho uma religião agora, né? Vou para o meu culto. Sim ou não? É para isso que Deus te chamou a você e a mim? Deus escolheu você e a mim para sermos povo de Deus. O povo de Deus vive para o seu Deus. O povo de Deus serve ao seu Deus. O povo de Deus não tem mais vida própria. A vida que ele tem é de Deus. O povo de Deus não faz o que quer. O povo de Deus pergunta ao seu Deus: o que queres que eu te faça? O povo de Deus não corre atrás do seu destino. O povo de Deus corre atrás de agradar ao seu Senhor. Mas vocês são uma geração eleita, um reino de sacerdotes, nação santa, separada, que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Às vezes, quando Deus te chama, ou Deus me chamou, Ele não chamou, Ele não me deu uma vida eterna para eu gastar comigo mais. Ele não me tirou da morte e me deu vida, me deu prosperidade para eu poder usar como eu quiser. Não é isso. Ele me deu vida, me deu um destino, me deu um chamado para que eu possa servi-lo e fazer aquilo para o qual ele me chamou e planejou para mim, planejou para você. Fala comigo. Obrigado, Senhor. Eu sou o seu povo. Eu sou ovelha do seu pastoreio. Eu sou rebanho do seu pasto. Minha vida não é mais minha. Minha casa não é mais minha. Meus filhos não são mais meus. Tudo que eu tenho é seu. Eu sou seu. Tu és meu. Eu te amo. E aí, eu quero dizer para você, hoje nós temos duas teorias, algumas teorias. Uma que acredita que Deus tem um povo, que o povo de Israel, que está lá no Oriente Médio, foi o povo de Deus. E agora ele é só mais uma nação no mundo e acabou. Deus não está interessado com ele. Viu Cristo, a gente agora é o Israel de Deus e acabou. Outros acreditam que Israel é o povo de Deus que ele escolheu na terra. E
está escrito, se você vai ler, depois a gente pode até procurar isso, está escrito. Que Deus vai cumprir as promessas que prometeu para eles. O herdeiro de Davi. Esse cara que entrou diante de Deus e falou aquilo, Deus tem uma aliança com ele. E Deus falou para ele que o herdeiro dele ia sentar no trono, e o trono vai ser posto, ele vai se assentar no trono. Jesus de Nazaré, da raiz de Davi, vai sentar no trono em Jerusalém. Mas nós somos o Israel de Deus. Fala em Romanos que nós somos enxertados em Israel. O grande milagre dos últimos dias, Deus vai unir o Israel espiritual com o Israel natural. Vai ser de explodir, vai ser tremendo. Amém? Quando você fala e eu falo, eu sou o povo de Deus, você é povo de Deus, nós somos Israel de Deus. Nós somos Israel de Deus. Nós somos povo de Deus. Deus está trabalhando na terra, trabalhando com o Israel natural. E nós precisamos orar por Israel. A Bíblia fala que prosperem aqueles que te amam, aqueles que oram por você. Nós oramos por Jerusalém todos os dias em casa. Essa onda de antissemitismo. Esses dias, eu não me lembro agora exatamente onde foi, se foi na Austrália, um judeu ortodoxo foi agredido por um cara junto, ele e um menino de uns 4 anos, só porque ele era judeu. Agredido, tem um vídeo sendo agredido. Eu acho tão engraçado. O povo fala de tolerância, mas é tão intolerante. Não orna esse trem. Tolerância só para quem pensa igual a gente. Não é tolerância isso não, né? Isso é ignorância, como diz lá na roça. Mas Deus tem um povo. Você é esse povo. Vamos ficar em pé, fala comigo. O Deus que controla a narrativa, que é capaz de fazer qualquer coisa, é o Deus que me ama, que me conhece e que me chamou para ser povo de Deus. Eu acredito que nós vamos ter uma consciência nos últimos dias do que é ser povo. Nós vamos deixar de ser religião e nós vamos ser povo. Eu imagino quando esses bilhões de crentes acordarem que é povo de Deus, começarem a andar sobre a terra, falar das coisas de Deus, as vidas mudadas, as coisas vão acontecer de maneira sobrenatural. Amém? Quem é povo de Deus, fala comigo, eu sou povo de Deus. Amém? Glória a Deus. Os irmãos falam, eu sou povo de Deus. As irmãs, eu sou povo de Deus. Amém? Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Senhor, que eu possa andar nos teus caminhos, não mais nos meus caminhos. Que eu possa andar nos caminhos do seu povo, não nos meus caminhos. Quero me arrepender pelas vezes que eu procurei meus próprios caminhos. Preciso de Ti. Obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua graça. Quem sou eu para ser alvo do seu amor, da sua graça? Quem que pode oferecer sacrifícios dos lábios para o Senhor nessa noite? Diga a Ele, Senhor, perdoa os meus pecados. Perdoa quando eu começo a pensar achando que eu sou o dono da minha vida, o dono do meu destino. Eu sou o seu povo, eu sou ovelha sua. Eu quero receber aquilo que o Senhor tem para mim, que é o melhor. Eu quero estar focado no melhor que está por vir. Senhor, perdoa quando eu estou agarrado
em experiências do passado. Perdoa quando eu estou agarrado em questões. Senhor, me leve para caminhar junto contigo. Perdoa quando eu sou individualista, quando eu não valorizo a comunhão, quando eu não valorizo a reunião do corpo de Cristo, quando eu não valorizo estar junto. Perdoa, Senhor. Eu quero ser batizado nessa consciência do corpo de Cristo. Eu quero ser povo de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Fala comigo, Senhor. Abençoa-me muito. Alargue as fronteiras do meu território. Estenda sobre mim a sua mão. Livra-me de todo mal. Que o Senhor me abençoe e me guarde. Levante sobre mim o seu rosto. Que o Senhor faça resplandecer sobre mim a luz da sua face. Que o Senhor me dê a sua paz. Senhor, com essas palavras, eu ponho a bênção de Deus sobre a minha vida, minha casa, minha família, sobre essa casa de oração, sobre esse bairro, sobre essa cidade, sobre esse estado. E acima de tudo, nós pomos a bênção de Deus sobre essa grande nação que é o Brasil. O Senhor ama o Brasil. O povo de Deus está no Brasil. Levanta o seu povo nessa nação. Perdoa porque nós caímos. Nós estamos de joelhos. Oh Deus, mas o Senhor é o Deus que nos levanta, que sara as nossas enfermidades, que cura os nossos pecados, cura a nossa fraqueza. Levanta um povo que se chama pelo seu nome nessa nação. Em nome de Jesus, amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Olá, fique atento aos avisos da nossa comunidade. A partir de agosto, todos os nossos cultos de celebração que acontecem aos domingos acontecerão a partir das 9 horas da manhã e a sala de oração foi transferida para as 8h30. Compareça! Anote aí na sua agenda, dia 23 será a nossa Tarde Kids. Você sabia que nós estamos na sua plataforma digital favorita? E para acessar é super fácil. É só você entrar no nosso Instagram, @betelcomunidade, e clicar no link na bio. Você será direcionado automaticamente para uma página onde poderá escolher a sua plataforma digital favorita. Pronto! Agora você já pode ouvir nossas ministrações, lives e muito mais. Viu como é fácil? E o melhor de tudo, você ainda pode compartilhar com seus amigos, sua família e em suas redes sociais. Uma outra forma de você encontrar o nosso podcast é entrar diretamente na sua plataforma digital favorita e pesquisar por Comunidade Betel. Pronto! Você já terá acesso às nossas ministrações, lives e muito mais. Viu como é simples? Se você perdeu alguma de nossas ministrações ou quer ouvir novamente, você pode fazer isso onde e quando quiser. Fique atento às nossas mídias sociais para estar por dentro de toda a nossa programação. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe.